Glória ao nome do Senhor. Bom dia a todos, que o nome do Senhor seja glorificado. Glória ao nome do Senhor, amém? Pode se sentar, por favor, fique à vontade. Agradecer os amados aqui do louvor, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Você já pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 42 até o 47. Atos 2, a partir do 42. Amém? O tema de hoje é a dedicação dos primeiros cristãos. A dedicação que eles tiveram, que eles zelaram para que alguns fundamentos, pelo menos 4, que a gente consegue destacar nesse texto, que são fundamentos da igreja, pudessem serem mantidos. E hoje nós vamos relembrar aquilo que faz parte do nosso DNA como cristãos, amém? Pessoal do PAV, hoje vocês vão ficar aqui comigo, vai ser uma bênção ter você comigo. Hoje nós não teremos a reunião do PAV, nós estamos aí no encontro Wake, né? Então hoje vocês ficam aqui conosco, tá bom? Glória a Deus pela presença de vocês. Amém, queridos? Vocês abriram? Enquanto vocês abrem aí, nós já oramos, mas quero fazer mais uma oração. Quero só dar uma orientação e na sequência fazer uma oração. Você que tem trazido o seu dízimo, queria glorificar a Deus pela sua vida, sua oferta. Tem sido muito bom, tem ajudado na administração da casa do Senhor. E nós somos totalmente gratos pela tua participação nos dízimos e nas ofertas. Mas quero dar uma orientação. Talvez você seja uma pessoa como eu, que não anda com dinheiro na carteira. E muitas vezes acaba esquecendo de dar o dízimo porque não estava com o dinheiro ali. Nós também estamos recebendo o dízimo por Pix. Tá? Então o Pix é o CNPJ da igreja. Qualquer live que você entrar vai estar lá o número do Pix da igreja. Tá bom? O CNPJ. Então você pode fazer também via Pix. Tá? Estou falando isso para te orientar e te ajudar. Se o teu problema, às vezes é esse, de ter que ir no banco, sacar dinheiro, tal, você pode fazer dessa forma, que é uma ferramenta muito útil, E para nós fica tudo documentado certinho, que você ofertou, que você dizimou, tá bom? Então fica esse toque aí, amém? Estenda suas mãos, pode ficar sentado mesmo, estenda suas mãos sobre as salvas. Senhor, nós consagramos e abençoamos cada dízimo, cada oferta. Já fizemos isso, mas queremos novamente declarar que a nossa dependência está no Senhor Jesus. E nós te glorificamos por isso, porque nós somos realmente dependência de Ti para todas as coisas, inclusive na área financeira. Então que o Senhor possa agora abençoar essas ofertas, esses dízimos, e abençoar também cada irmão, cada irmã que tem, Senhor, confiado na Tua palavra e sido obediente àquilo que está escrito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você abriu aí? Atos capítulo 2, a partir do 42, nesse tema que nós vamos estudar hoje, que é a dedicação dos primeiros cristãos. Vamos lá então? Começa assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus, Olha que Deus maravilhoso. Nós temos aqui o finalzinho do capítulo com essa graça de Deus aqui. O Senhor ia acrescentando diariamente os que estavam sendo salvos. Pessoas estavam sendo salvas nesse tempo. E o Senhor acrescentava diariamente. Amém?
Por quê? Porque nós vamos falar de 4 fundamentos da igreja, nos quais os apóstolos, os cristãos daquele primeiro momento, que aqui nós estamos iniciando a igreja de Cristo, é a igreja primitiva, é o começo da igreja, livro de Atos vai falar do começo da igreja cristã, ok? E nós temos aqui pessoas que estavam ali se dedicando. Essa palavra é uma palavra muito importante, muito significativa, a gente se dedicar. Se você quer ter algo, você precisa se dedicar. Muitas vezes nós queremos o resultado sem passar pelo processo que vai nos levar à conquista. E o processo ele é fundamental, porque o processo ele exige perseverança, exige persistência, exige empenho. Tudo isso está dentro, resumidamente, está dentro dessa palavra, dedicação. Se você não se dedicar naquilo que você quer, você não vai alcançar os seus objetivos. O tempo vai passar e nós vamos chegar lá no final frustrados de que aquilo que no começo era um objetivo, uma meta, não foi alcançada. E a frustração, muitas vezes, ela nos atinge. E a gente, às vezes, começa a procurar quem é o culpado, porque nós não conseguimos alcançar o objetivo. Mas, muitas vezes, o culpado somos nós. Por quê? Porque a dedicação ela é importante em todas as áreas. Se você quer ser bem-sucedido, seja qual for a área que você procura melhorar, é necessário que haja dedicação. E dentro da dedicação, você vai ter que passar por esse processo. Esse processo onde você vai ter que cuidar, regar, organizar, administrar. Esse processo muitas vezes é longo, mas ele vai te levar para a tua vitória. A tua vitória está te esperando e ela vai ser alcançada. Hoje nós desfrutamos de fundamentos que foram implantados neste começo da igreja. Hoje nós falamos aqui, no versículo 42, de ensino, de comunhão, de partir do pão e das orações, como sendo algo maravilhoso para os dias de hoje. E é, porque isso aqui faz parte do DNA da igreja. Só que isso foi implantado, e houve uma dedicação para que chegasse até nós. Se esses primeiros cristãos aqui não tivessem valorizado esses itens, talvez hoje nós seríamos uma igreja deformada, que não foi o projeto que Jesus estabeleceu. Jesus fundou a igreja, e essas marcas que nós vamos ver aqui hoje, elas são fundamentais para que você deseje estar numa igreja que realmente venha a ser um reflexo daquilo que é a palavra do Senhor. E quando a gente fala de igreja, uma igreja em potencial, uma igreja verdadeira, uma igreja realmente que reflete a luz de Cristo, muitas vezes a gente pensa na denominação, quando na verdade é o contrário. Igreja somos nós e nós temos que pensar em nós. Como que nós, como igreja, temos nos comportado diante dessa realidade, dessa dedicação que temos que ter para que a preservação dos fundamentos possa ser mantida. Então nós temos que pensar nessas coisas. Como tem sido a minha participação? Porque quando eu olho para a placa da igreja, para a denominação, eu posso criticar e falar: essa igreja não tem comunhão, essa igreja não tem ensino, essa igreja não tem o partir do pão, essa igreja não tem oração. Mas e quando eu olho na perspectiva de que eu sou igreja e a minha participação é fundamental nesse processo? Como que fica? Será que eu também estou deixando a desejar? Ou não? Eu tenho dado a minha parcela de contribuição, tenho sido uma bênção no meio da igreja, tenho sido aquele que realmente tem alavancado a vida daquele que está começando na fé, tenho sido aquele que impulsiona aquela pessoa que está começando na caminhada, que muitas vezes precisa de ensino, precisa de comunhão, precisa desse relacionamento que é o partir do pão, que nós vamos ver daqui a pouco, que tem tudo a ver com a ceia do Senhor. Então que constantemente nós estamos ali falando, né, de um princípio que é a ceia do Senhor, né, de algo tão fundamental para a vida da igreja. Temos ensinado as pessoas a orar, porque no final você vai ver, eu vou repetir aqui, já falei uma vez, vou falar de novo, né? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por que esse resultado é tão positivo no final dessa leitura? Porque com certeza essa igreja era uma igreja empenhada em fazer aquilo que se tornou o alicerce. Então o que era o alicerce? Exatamente essas coisas que nós vamos ver aqui. Então Lucas, ao relatar aqui o livro de Atos,
E nós, assim, o Emerson já fez um pequeno resumo para mim aqui, né, do que a gente já vinha estudando. Ao relatar esse episódio, ele parte de um pressuposto. Qual que é o pressuposto? 3.000 pessoas, 3.000 novos convertidos, haviam sido adicionados na vida da igreja. Eles se converteram e foram batizados. Então, assim, houve um acréscimo de 3.000 pessoas, numa igreja que tinha apenas 120 irmãos. Uma igreja pequena, teoricamente falando, mas era a igreja que Jesus deixou implantada, enraizada, alicerçada, uma igreja madura, uma igreja pronta para esse desafio. Então, se a gente quer realmente ter desafios, onde nós vamos ter resultados grandes, precisamos buscar ser constante, como esses 120 irmãos foram. E aqui o livro de Atos, se você fizer um grande estudo, você vai ver que a oração era o combustível que alimentava essa igreja. Era o combustível que alimentava esse fogo para que sempre estivesse aceso. Então você vai ver que no tempo todo esses irmãos estavam orando, o tempo todo orando. Então esses 120 irmãos, nesse momento que há o cumprimento da promessa, né, que ao derramar do Espírito Santo sobre eles, e Atos 1:8 fala, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e neste momento nós vemos aqui o Espírito Santo sendo derramado com poder, a promessa se cumpre. Quando Pedro explica, né, assim como eu já havia resumido aqui, o que estava acontecendo, que era o cumprimento da profecia de Joel, estava se cumprindo justamente naquele momento. Olha só que bênção, né? Pedro entende que era importante ele anunciar para os irmãos que aquela promessa do Antigo Testamento estava se cumprindo ali, né? Então na promessa fala sobre os últimos dias, que desceria sobre eles o Espírito Santo, e o grande dia, que é a vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo. Então o texto de Joel fala dessa janela, que vai dos últimos dias, que começa aqui, em Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo, até a segunda vinda de Cristo. Então nós estamos dentro dessa janela, estamos dentro desse período em que a promessa anunciou. Vai vir o grande dia do Senhor, em que Ele vai voltar e vai resgatar a tua igreja, né? Onde a última trombeta será tocada e Ele vai vir para essa prestação de contas. E quem invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós vemos aqui essa igreja que agora foi acrescentado 3.000 pessoas que creram nessa mensagem, e Lucas faz questão de registrar que as pessoas creram, o Espírito Santo foi derramado, mas o Espírito Santo continua sendo derramado até os dias de hoje, e vai continuar até a volta de Cristo. Nós estamos dentro desse momento, onde o Espírito Santo é derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então nós temos que crer que sobre nós opera o poder do Espírito Santo. Mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então esse poder está em mim e está em cada um de vocês que creram, que fizeram uma aliança verdadeira com Jesus, que entenderam de fato que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo está em você e Ele opera em você com poder, Então aqui voltando para o texto, e nós estamos ainda dentro desse período que eu falei, dá para acrescentar muito mais gente do que 3.000 pessoas no reino de Deus. Então qual que é o nosso papel? Continuar se dedicando, como os primeiros cristãos se dedicaram, para que os fundamentos da igreja possam ser mantidos. Então aqui no versículo 42, ele faz aqui uma abertura do que ele vai falar, né? Então ele coloca assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então qual que é o ensino que está em vigor aqui? O ensino dos apóstolos. E é isso que eu e você precisamos absorver. Precisamos deixar entrar no nosso coração, na nossa mente. Isso precisa coordenar os nossos pensamentos, que é o ensino dos apóstolos, que é aquilo que a Bíblia traz para nós como verdade de vida. Tem problema eu adquirir conhecimento em outras áreas? Não, isso também é bom. Só que aquilo que vai nortear a sua vida será os ensinos que os apóstolos deixaram registrado. E esse primeiro ponto, que é a primeira área de dedicação,
que é o ensino dos apóstolos, que está aqui, sendo anunciada aqui no versículo 42, mas a gente vai ver ela com mais clareza no 43, olha só, todos estavam cheios de temor. Por que eles estavam cheios de temor? Porque eles estavam aprendendo algo que estava transformando seus corações. Aquilo que eles estavam sendo ensinados, estava trazendo para eles uma nova realidade de vida. Um novo paradigma estava sendo implantado aqui. Esses homens agora, essas mulheres, 3.000 pessoas, estavam agora com essa perspectiva de ter temor a Deus. Por quê? Porque na pessoa de Cristo, de Jesus, a promessa se cumpriu. Ou seja, agora eles se converteram. Se até então eles eram tementes a Deus, agora o texto faz questão de declarar que esse temor é por completo. É um temor baseado no seguinte: nós estamos aprendendo que Jesus é o Cristo, e nós temos temor com relação a essa verdade. Nós aprendemos isso, e é isso que está no nosso coração. Então esses homens agora, nesse processo de conversão, e foi assim comigo e com você também, porque nós nos convertemos, aí passamos por um processo de aprendizagem. Não foi assim? Porque nós estamos num país cristão, mas um país cristão que traz, junto com esse cristianismo, algumas doutrinas que não estão baseadas na Bíblia. Então nós nos convertemos ao cristianismo verdadeiro, que é receber Cristo como o único Senhor das nossas vidas. A partir desse momento, a nossa cegueira espiritual caiu por terra. Os nossos olhos espirituais foram abertos, e ali nós sentimos sede, desejo de conhecer mais de Deus. Não foi assim com você? E não tem sido até hoje? O desejo de conhecer mais Jesus também foi nesse processo aqui. E quanto mais eu conheço Jesus, mais temor eu tenho. Não tem como você estar nessa prática de conhecer Jesus e manter uma vida mundana, manter uma vida que não está ali sendo alicerçada na palavra. Fique incoerente. É um sinal de que Jesus não está na sua vida. Se aquilo que deve ser algo prático, como uma nova doutrina de vida, agora sim, eu sou realmente de Jesus, eu tenho Ele como meu único Senhor e meu Salvador, reconheço todo o processo, que Ele veio em figura humana, que Ele é o Messias, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, Se eu não reconhecer todo esse processo, e eu entender que eu faço parte desse processo, porque esse processo concluído por Jesus na cruz, e depois com a ressurreição, Ele me deu a salvação, puxa, onde está o meu temor? Então o primeiro ponto aqui, que nós podemos destacar como parte desses ensinamentos, é que todos ali estavam cheios de temor. Então, irmãos, aqui já vai o primeiro anúncio para nós todos aqui. Queremos realmente se dedicar ao ensino? Precisamos estar cheios de temor. E quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu sou cheio desse temor. Mais eu reconheço que eu dependo dEle. Mais eu reconheço que sem Ele eu sou ninguém. Mais eu reconheço o senhorio dEle na minha vida. Quanto mais eu aprendo dEle. E muitas maravilhas, segunda parte do versículo 43, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Mais uma prova daquilo que eles estavam falando realmente era verdade. Os ensinamentos mostram uma outra parte prática, de que não era só teórico, mas que as maravilhas e sinais estavam sendo demonstrados pelos apóstolos, estavam sendo realizados por eles. Então essa fé que estava no coração dos apóstolos, que eles estavam transmitindo para esses novos convertidos, ela vinha vinculada a essa demonstração de maravilhas e de sinais. E quem que faz isso? São os apóstolos? Não, é o Espírito Santo, é o poder de Deus que foi derramado sobre eles. Sem o Espírito Santo eles não poderiam fazer nada, mas agora eles estão cheios desse poder. O que eles querem transmitir com isso? Transmitir essa verdade. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Se você puder, abre rapidamente comigo aí. Mateus 28, 20. A partir do 18, tá? Então Jesus aproximou-se deles e disse:
foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês, para sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aqui nós vemos nesse finalzinho de Mateus 28, uma promessa que está sendo anunciada, mas também um princípio que deve ser cumprido. O que os discípulos tinham que fazer, os apóstolos deviam fazer? Deviam ir, fazer novos discípulos. E aqui em Atos, a gente está vendo eles fazendo novos discípulos. Mas de que forma? A forma é justamente essa. Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, as 3.000 pessoas já tinham sido batizadas, certo? Já tinham sido batizadas. E eles estavam aqui no versículo 20 de Mateus 28, eles estavam aqui cumprindo com aquilo que Jesus tinha orientado. Eles estavam ensinando todos aqueles a obedecer tudo que Jesus tinha ordenado. Então, além de pregar de todo esse processo que envolve o chamado de Cristo, né, a vinda de Jesus, precisava pregar também sobre essa nova vida, sobre ser um discípulo de Cristo. E é justamente isso que eles estão ensinando, como ser um discípulo de Cristo, como ser um discípulo de Jesus. O que vai marcar a sua nova trajetória de vida? São algumas coisas que você vai deixar de fazer, porque você entendeu que daqui para frente, a vida é vida nova. A vida com Cristo, ela exige um novo comportamento, ela exige uma nova história, ela exige novas decisões, ela exige uma nova postura. Então eu só vou aprender isso se eu for ensinado. Esses ensinos, eles vão alicerçando a minha vida, vão mostrando que realmente eu preciso cumprir com aquilo que Jesus tem preparado para mim. Quero viver dias bons com qualidade, quero viver uma vida de bênção, quero viver uma vida onde realmente Jesus possa operar na minha vida. O primeiro princípio está aqui, eu preciso me dedicar aos ensinos. E ser ensinado é você ser corrigido. Não tem coisa pior de que você tentar transmitir um princípio, um ensinamento, para quem não é ensinável, para quem não aceita a correção, para quem não aceita o confronto. E quando a gente fala de confronto, muitas vezes, essa palavra ela tem um certo peso, né? Confrontar, né? Temos um policial aqui, você passa o tempo todo confrontando, né? Quando tem uma ocorrência, né? Tem que confrontar, né? Só que assim, todos nós precisamos confrontar e ser confrontados. Todos nós precisamos de confronto. Porque o confronto, ele muda a nossa forma de agir. O que faz diferença é como esse confronto é feito. Precisa ser com boas palavras, precisa ser com educação, precisa ser com a palavra de Deus. Tem que ser um confronto saudável. Mas quando há o confronto, ali é uma oportunidade de mudança. Se você vê que alguém está caminhando por um atalho, é necessário você confrontar e falar, olha, o caminho não é esse aqui não, o caminho é lá, você precisa retroceder, você precisa voltar no caminho de Cristo. Então nós precisamos ser, nessa questão do ensino, quando somos ensinados, vamos ser confrontados, e a palavra de Deus nos confronta constantemente, e é tão bom isso. Por quê? Porque minha vida ela sempre vai ter o foco de fazer a coisa certa. E quando estamos nesse papel de ensinar, também, mas precisa ter sabedoria na forma que isso é feito. Porque senão ao invés de ganhar o irmão, a gente acaba perdendo ele de vez. Então precisa ter sabedoria em como transmitir esse ensinamento quando precisa fazer um confronto. E vai ser necessário. No meu processo de conversão, no meu começo da caminhada, quantas vezes que eu fui confrontado? Mas amo o meu discipulador, uma paixão por ele, porque ele me deu a oportunidade de reconhecer os meus erros e me deu a oportunidade de mostrar para mim que tinha uma nova oportunidade, mas que eu não poderia ficar constantemente caindo no mesmo buraco, não é verdade? Então o primeiro ponto aqui, que eles se dedicavam é justamente essa questão do ensino. Então eu e você, irmãos, nós precisamos ter essa base. Ensinar e também sermos ensinados, tá? O segundo ponto
que é a segunda área de dedicação, ela também é anunciada no versículo 42, que é a comunhão, e ela é mais detalhada lá no versículo 44 e 45. A gente consegue ver esse paralelo. Então, se a segunda área é a comunhão, essa koinonia, né, que nós devemos viver, manter, olha no versículo 44 como que ele define: os que criam mantinham-se unidos. Essa palavra manter-se, isso é muito importante, porque não é só no dia do evento, que eu vou lá e dou um abraço no irmão, que eu vou lá e pergunto se está tudo bem, né? Mas é constantemente, diariamente. A comunhão, ela precisa estar presente na minha vida. Eu preciso promover comunhão. Não preciso ser aquele que vai julgar. Essa igreja não tem comunhão. Entrei e saí, ninguém olhou para minha cara, ninguém falou comigo. Eu preciso dar o primeiro passo. Todos nós precisamos dar o primeiro passo. Imagina se todos derem o primeiro passo juntos. Nós vamos se aproximar, vamos estar mais próximos uns dos outros. Então olha como que ele define aqui no versículo 44, a segunda área de dedicação. Os que criam, aqueles que estavam realmente crendo, né, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Pessoas que agora fazem parte da mesma família, a família de Deus, pessoas que fazem parte agora, que compartilham da mesma fé, que compartilham do mesmo propósito, agora eles estão ali, vivendo uma vida comum, mantendo-se unidos. E essa palavra manter não é fácil. Você iniciar uma ação na sua vida é muito fácil, porque muitas vezes quando a gente inicia algo, a gente está movido, né, pelas emoções, por alguém que nos desafiou, né, por alguém que muitas vezes, né, ali questionou se a gente era capaz ou não. Então iniciar algo é muito fácil, mas manter é muito complicado. Manter é muito complicado. Trabalhei muito tempo com gerenciamento, e quando tinha que trocar uma pessoa que estava num cargo de liderança, eu falava justamente isso, falava: olha, colocar você aqui é a coisa mais fácil que tem, agora você precisa pelo menos manter, pelo menos, no mínimo, manter o trabalho que estava sendo feito. Estou confiando em você para que você pelo menos mantenha aquilo que está sendo feito. Tá, esse é o meu objetivo? Não, seu objetivo é gerar muito mais recursos, muito mais vendas do que aquilo que estava sendo produzido. Mas no mínimo manter, né? E o manter não é fácil, irmãos, porque quando você tem que manter algo, vai ter os altos e baixos, vai ter as oscilações, vai ter os momentos onde você sofre a pressão, e aí precisa manter, precisa estar ciente do que você quer. Veja que pessoas estavam ali convivendo, né, estavam unidos, e essa palavra é muito importante, essa questão de estarem unidos. É uma igreja que está ali vivendo em unidade. Estão unidos, vivendo com o mesmo propósito. Você vê que se eles estavam mantendo, é porque todos estavam contribuindo, ajudando. Todos estavam tendo a sua parcela de participação. Não estava dependendo só de um para isso aqui acontecer. Obviamente que no meio tem aquelas pessoas que vai jogando gasolina na fogueira, né? Vamos lá, gente, vamos estar junto, vamos se aproximar. Tem os motivadores, tem aqueles que são os influenciadores, mas todos têm que contribuir, todos têm que participar, todos têm que zelar por esse fundamento. É necessário, é importante eu fazer a minha parte. A minha parte ela é fundamental, ela é fundamental. Então eu preciso, como membro do corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu preciso zelar, me dedicar, para que essa outra área de dedicação possa ser mantida. E essa palavra mantinham-se unidos, não está aqui por um acaso, é porque realmente era uma realidade, eles estarem juntos ali. E eles tinham tudo em comum, tudo em comum. Era uma igreja que aprendeu a se amar, aprendeu a se relacionar, aprendeu a conviver um com o outro, aprendeu a estar próximo um do outro. Sei que é uma igreja que eles gostavam de gente, gostavam de pessoas. E nós temos que ser essa igreja que gosta de pessoas. Queremos ganhar pessoas para Jesus? A primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma amizade com essa pessoa. É desenvolver uma amizade com ela. É desenvolver um relacionamento. É desenvolver uma convivência. Quando você falar de Cristo, vai ficar mais fácil.
porque gerou-se nesse processo de convivência, gerou-se confiança. E a confiança, quando alguém confia em você, confia em mim, confia em você, a pessoa dá ouvidos àquilo que você está falando. Não fica palavras jogadas ao vento. Não fica assim, mais um vai falar de religião para mim. Não, aquilo agora tem um conceito poderoso, porque parte do pressuposto de que essa pessoa confia em você. Então você vê que era uma igreja que se amava, e essa demonstração de amor, de relacionamento, nós definimos como comunhão. Até um tempo atrás, a gente se cumprimentava, né? Final do culto, gente, dá um abraço no seu irmão, né? Cumprimente ele, né? Desejo para ele uma ótima final de semana, uma semana abençoada. Nós tínhamos o hábito de fazer visitas. Olha, bota água no fogo, eu estou indo aí para tomar um café com você. Essa pandemia tentou destruir um fundamento precioso da igreja de Cristo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já tive várias experiências de pessoas que não eram convertidas e que relataram para mim o seguinte: o que eu mais gosto de ver na igreja de crente é que eles se amam. Eles convivem junto. Parece que eles são uma grande família. Já ouvi isso várias vezes. Parece que tem uma alegria contagiante no meio deles. Parece que eles se identificam facilmente. Eles não são pessoas estranhas. E quando a gente chega lá no meio, parece que a gente faz parte daquele grupo. Gente, isso é bênção. Nós recebemos um elogio como esse, porque parece que nós somos essa igreja que está escrita aqui. Nós temos esse hábito, né? Parece que nós estamos aqui sendo parecidos com essa igreja, que é a igreja modelo para todo o resto da humanidade. Nós devemos seguir esse modelo. E se nós estamos sendo reconhecidos dessa maneira, é porque realmente estamos fazendo a coisa certa. Se não, precisamos mudar os nossos conceitos. Jesus, durante todo o seu período, ele falou de um propósito: incluir pessoas. Tanto é que ele foi atrás dos excluídos. Porque se fosse para só trabalhar aqueles que já eram pertencentes a Deus, ele trabalharia só com os judeus. Mas o tempo todo ele estava com os publicanos, com as prostitutas, com aqueles que eram excluídos, com os gentios. Ele estava o tempo todo ali, incluindo. Nós precisamos fazer isso, irmãos, incluir pessoas no nosso ciclo, né, de relacionamento. Dentro da nossa linha de relacionamento, precisamos incluir pessoas. E você vai ser uma bênção na vida dessa pessoa. Terceira área de dedicação, que é o partir do pão. Aqui nós vemos que essa frase ela está totalmente ligada à ceia do Senhor, à Santa Ceia. Então você vê que essa igreja, ela tinha esse hábito de celebrar a Santa Ceia juntos, demonstrando que isso era uma verdade que precisava ser transmitida para as futuras gerações. Havia uma importância, porque através da realização da ceia, eu estou declarando o sacrifício de Jesus na cruz, e estou declarando que Ele ressuscitou, e estou declarando que Ele voltará. Então esse princípio nós precisamos o tempo todo estar ali, colocando como algo fundamental. Nós fazemos a ceia aqui uma vez por mês, porque é até questão de logística, mas você pode na sua casa, você pode promover um momento como esse com a tua família. Faça um momento ali, 10 minutinhos. Olha, hoje nós vamos fazer a ceia do Senhor. Você não tem problema nenhum em fazer isso. Você só estará relembrando o sacrifício de Jesus na cruz, a morte dele ao ser crucificado. Ele pagou os nossos pecados ali na cruz, mas Ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos salvação. Demonstrando todo esse processo, onde hoje nós temos essa esperança de que Ele voltará para nos resgatar. Então o terceiro ponto fala sobre essa questão do partir do pão. Isso acontecia no templo, mas também acontecia nas casas. Nós estamos aí retomando as cordas. Daqui uns dias vai estar todas as cordas funcionando de forma presencial novamente. Estamos num processo de retomada. Daqui a pouco todas as cordas vão estar funcionando presencialmente. Como que isso é bom, irmãos? Como que isso é maravilhoso? Você trazer pessoas para participar justamente desse momento, do partir do pão. Porque o partir do pão, ele tem essa conotação de proximidade.
Você coloca alguém à mesa da sua casa, alguém que é íntimo, alguém que você quer realmente ter ali um relacionamento, né? A gente traz para dentro de uma relação mais próxima, que é o servir um cafezinho, trabalhar aqui um partir do pão, com alguém que a gente quer ter mais proximidade. Então, tenha esse conceito. É muito importante você demonstrar que o sentar à mesa, ele tem princípios de valores. Ali eu estou demonstrando que há uma seriedade por trás, que é celebrar aquilo que Jesus fez pela minha vida e pela vida daqueles que estão diante de mim. Eu em casa tenho uma responsabilidade muito grande, você também deve ter. Tenho 2 crianças lá, que eu preciso levá-las ao caminho do Senhor. Preciso cumprir com o meu papel, de levá-las ao caminho do Senhor. Isso acontece diariamente, porque eu posso sentar e ler a Bíblia com eles, mas as minhas atitudes falam muito mais, às vezes, do que aquilo que eu estou ensinando de forma teórica. Aquilo que é prático é visto, e muitos de nós temos facilidade de aprender com aquilo que nós estamos assistindo. Então eu preciso mudar os meus conceitos, preciso aqui implantar com dedicação essa área que é o partir do pão. E por fim, a 4ª área, que também é anunciada no versículo 42, mas ela é mais assim, mostrada no versículo 47, que é a questão da oração. Eles se dedicavam na oração. Você vai estar vendo, né? A gente já passou por alguns textos, foi Atos 1:14, que ele fala sobre essa questão da dedicação nas orações. Nós vamos ver o capítulo 3, que ele já vai começar mostrando isso, capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então você vê que era uma prática constante. Você vai ver que todo o livro de Atos vai mostrar para nós essa questão da oração. Quando Ananias é chamado para ir lá, para orar por Saulo, para que ele pudesse recuperar a visão, o que Saulo está fazendo? Saulo está orando. Saulo acabou de se converter, porque ele teve um encontro com Jesus, e naquele momento ele começa a orar. Quando Jesus fala com Ananias, Jesus fala assim, vai lá e põe as mãos sobre ele, para que ele recupere a visão. Ele está lá orando. Então o livro de Atos vai sempre passar para nós a importância da oração. E nós vemos aqui no versículo 47, que eles estavam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, nós precisamos colocar nas nossas orações aqueles que nós desejamos que sejam salvos. Começa assim, você marcando pessoas, e você apresentando elas diante de Deus. Você falando com o Senhor, Senhor, eu gostaria muito que essa pessoa que trabalha comigo, que essa pessoa que é um familiar querido, que ele venha a ser salvo. Coloque em oração. No seu dia a dia, você precisa ter essa prática, está louvando a Deus, que é uma forma de você orar. Todos os momentos que eu estou louvando a Deus, de uma certa forma eu estou declarando com a minha boca, mas tem que sair do coração, porque muitas vezes fica mecânico. Eu começo a adorar, mas sem ter noção do que eu estou falando. Então essa é uma forma de você orar, louvando a Deus. Como que eu louvo a Deus? Adorando com músicas, mas também com salmos, também com orações que vão edificar, que vão mostrar quem Jesus é na minha vida. Orações de exaltação, orações que glorificam o nome de Deus. Então o tempo todo eles estavam aqui louvando a Deus, não murmurando, não reclamando, não buscando as melhores desculpas para fugir das suas responsabilidades, mas estavam aqui louvando a Deus. E eu preciso ter isso como uma prática, louvar a Deus. Comece o seu dia, a partir de amanhã, porque hoje já começou, né? Comece o seu dia a partir de amanhã, louvando a Deus. Você vai ver que toda a sua trajetória vai ser mudada. Você pode até ter um desafio ou outro, mas Deus vai te dar sabedoria, e aquilo que poderia ser um monstro diante de você, vai ser algo fácil de você lidar. Mas como começou? Começou com a sua postura. Você começou o seu dia
com essa dinâmica de louvar a Deus. E as pessoas ao seu redor vão perceber que algo diferente está em você. Que você realmente está ali manifestando a presença do Senhor que está na tua vida, manifestando de forma presente onde você pisar a planta dos seus pés. Então, irmãos, nós precisamos ser pessoas que realmente demonstram quem é Deus. De que forma? Versículo 47, se dedicando à oração. E como tem que ser a nossa oração? Pode ser de várias formas, mas o que ele indica aqui é que nós precisamos, através da nossa oração, louvar a Deus. E louvando a Deus, nós vamos contar com a simpatia de todo o povo. E Deus vai acrescentar aqueles que precisam ser salvos. Veja que é uma nova postura. É uma nova forma de se comportar. É uma forma diferente de você encarar a vida. É uma forma diferente de você encarar os desafios que vão surgir. Porque muitas vezes surge uma tribulação, surge uma luta. Qual que é a tendência? É desanimar. É olhar para trás. É falar, não estou preparado. Ou até mesmo falar assim, eu acho que, Deus se esqueceu de mim. Irmãos, precisamos confrontar aquilo que está vindo contra as nossas vidas. Confrontar e exaltar o nome daquele que é o rei da sua vida, aquele que é o todo-poderoso, aquele que tem realmente te levado ao caminho seguro. Temos que manifestar para quem está de fora quem é Jesus nas nossas vidas. Ao fazer isso, vamos ser notados, vamos ser identificados como verdadeiros servos de Deus. Sermos ali aprovados como verdadeiros discípulos do Senhor. Porque tudo aquilo que fizermos, a palavra do Senhor vai nos aprovar. Então hoje nós vemos aqui, irmãos, 4 fundamentos que são essenciais, que nós, que eu, que você, precisamos dedicação o tempo todo. Senão, o que será da próxima igreja? O que será da próxima geração? Se hoje eu e você temos essa responsabilidade de transmitir um DNA do que é ser a verdadeira igreja de Cristo. E não estou falando da denominação, estou falando de nós mesmos. Nós somos o corpo de Cristo. Como nós temos nos portado diante dessa responsabilidade? Vamos hoje mudar. Tem vivido uma vida que não tem agradado a Deus? Muda, se arrependa, vá na presença do Senhor, faça ali um conserto, faça um acerto. Fala com Deus, fala, Senhor, eu quero hoje começar uma nova etapa. Está numa vida que você está se sentindo meio morno, fala para Deus, Deus manda fogo, me incendeia, derrama poder sobre a minha vida, me ajuda a ser uma bênção na tua igreja, me ajuda a ser um instrumento que venha alavancar essa igreja a uma vida de vitória, me ajuda, Senhor, a ser um influenciador dentro da igreja, a ser um motivador das pessoas. Está percebendo que a sua vida perdeu o sentido, perdeu o propósito? Fala com Deus. Fala, Senhor, traz à minha memória aquilo que dá esperança. Me ajuda, Senhor, a voltar no começo da minha conversão. Me ajuda a valorizar as coisas que realmente possam me ajudar nesse processo de ser alguém que realmente venha representar o Senhor. Quanto mais eu buscar a Deus, mais Ele vai derramar do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Quanto mais eu me dedicar, mais essas marcas estarão presentes na minha vida. Essa é a igreja perfeita. Essa é a igreja perfeita. Uma igreja que tem ensino, comunhão, partir do pão e orações. Você não quer ter esses quatro itens na sua vida? Eu tenho certeza que sim. Mas você vai precisar se dedicar. Uma busca constante para que isso possa se cumprir na sua vida. É uma busca onde você precisa manter. Depois em casa você lê esse texto e preste atenção nas palavras. Tem tantas palavras aqui que podem nos levar a fazer aquilo que Deus espera de nós. Então, se você deseja hoje que a sua vida tenha realmente um novo propósito, que você possa seguir esses passos. E eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar. Amém? Queria te convidar a ficar em pé, nós vamos fazer uma oração. Queria chamar o nosso grupo de adoração aqui. E eu queria que você que está se levantando, enquanto os nossos amados do grupo de adoração vêm, queria que você agora fizesse uma reflexão na sua vida. Fizesse uma reflexão, uma breve reflexão. Você fale com Deus agora.
E se nesse momento você entendeu que a sua vida está distante do Senhor, que você ainda não faz parte da família de Deus, que você ainda não tem vivido esses fundamentos, você fechar os teus olhos neste momento, para que você pudesse refletir. Feche teus olhos e faça uma reflexão. De repente você entendeu que hoje você precisa fazer uma aliança verdadeira com Jesus. Se você entendeu que hoje você precisa entregar verdadeiramente a sua vida a Cristo. Se você entendeu que você não faz parte da família de Deus, mas você deseja participar da família mais bem-sucedida da face da terra, que é a família de Jesus. Se você deseja, nesse momento faça essa oração aí no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, até hoje, Pai, eu vivi longe do Senhor, mas eu desejo entregar a minha vida nas tuas mãos. Nessa manhã, eu quero declarar com a minha boca, e eu creio com o meu coração, que o Senhor é o meu único Senhor e o meu Salvador. A partir de hoje, faça de mim uma nova pessoa. Esteja me moldando de acordo com a tua vontade e me transformando em alguém que venha realmente te servir com todo o coração. Você fez essa oração? Queria que você só levantasse a sua mão para que eu pudesse abençoar a tua vida. Só levanta assim, ó. Amém. 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 Você que levantou as mãos, estenda suas mãos assim, ó. Estenda assim. Senhor, sobre essas mãos estendidas, Pai, de irmãos que agora, diante do Senhor, diante dessas testemunhas presentes, testemunhas espirituais, fazem esse compromisso. Eu consagro agora cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor possa abençoá-los, em nome de Jesus, e transformá-los em realmente servos e servas do Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus, Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor agora. Se você entendeu que você precisa de novos passos na caminhada cristã, enquanto você adora o Senhor, vai falando com Ele. Fala: eu quero dar novos passos. Até hoje, Pai, eu estava estacionado, mas eu quero dar novos passos. E passos concretos, passos de fé, passos realmente que venham, Senhor, demonstrar que o Senhor é o Deus da minha vida. Se você estava se sentindo dessa forma, preso na sua zona de conforto, nesse momento que o Senhor Jesus possa te libertar e te fazer caminhar na presença dEle. Amém? Vamos adorar. Enquanto isso, vai fazendo a tua oração. Pode adorar a Deus, mas vai orando em espírito. Faça de mim uma nova pessoa. Me ajude a avançar nessa caminhada, em nome de Jesus. Fechou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Se entregou, o
Teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Aleluia. O amor o mundo não conheceu. É por causa do Senhor Jesus que estamos aqui. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Diga! No altar de adoração seja sempre exaltado, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, 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 poderoso é, e não há nada que apague o teu amor. Na cruz me perdoou, na cruz me perdoou. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não existe nada, Senhor, nos afaste desse amor. Na cruz me perdoou, na cruz me perdoou, na cruz me perdoou. Amém. Estenda suas mãos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença aqui, Jesus. Nós agora, Pai, pedimos ao Senhor que abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, cada irmão, cada irmã que está assistindo, meu Pai, através da live. O Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Temos uma semana pela frente, Senhor, nos dê sabedoria para vencer todos os desafios, Pai, que vão surgir. Nos dê, Senhor, novas oportunidades. Nos dê, Senhor, um coração, Senhor, temente a Ti. Nos dê, Senhor, dedicação
por tudo aquilo que vamos fazer, a começar por esses itens que nós trabalhamos aqui hoje. Transforme as nossas vidas e nos ajude, Senhor, a sermos homens e mulheres bem-sucedidos, em nome de Jesus. Eu te abençoo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz do nosso Senhor, a comunhão com esse lindo e maravilhoso Espírito Santo de Deus, possa estar presente na tua vida, te abençoando e te ajudando a ser um vencedor, a ser uma vencedora, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos, Senhor. Amém. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor tem alegria, na casa do Senhor tem muito amor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor tem alegria, na casa do Senhor tem muito amor. Aleluia.